Estou confiante que o meu testemunho sobre a Dona Berta corresponde ao que qualquer um dos meus muitos companheiros do Liceu de Bissau teriam a dizer sobre essa mulher. Em condições normais, as nossas trajetórias de vida tinham tudo para nunca se cruzarem. Dona Berta, proprietária de Pensão Central de Bissau, está esta magistralmente instalada no mais nobre dos espaços de Bissau e com imponentes pisos, tinha tudo para conviver exclusivamente com as mais altas fins de nomenclatura. Mas nisso, afinal, se resumia a faceta menos familiar desta distinta senhora do mundo, quem presumo ser de origem cabo-verdiana e português, mas que faria toda a sua vida na Guiné, em Bissau, ou melhor, na sua pensão. Pensão que, para ela, era simplesmente a sua casa, pois era perceptível que os funcionários eram gente de casa e os clientes familiares. É esta dimensão de afeto e carinho que perturba as trajetórias, fazendo-as cruzarem-se. Conheci Dona Berta em meados dos anos 70, por via de meus professores cooperantes portugueses que lá iam tomar refeições. Atraía sobretudo a curiosidade de subir um segundo andar, que bem parecia ser um quinto, pois, visto dali, Bissau oferecia outra paisagem e dava a impressão de ser uma cidade mais ampla e mais bonita. A minha primeira ida à Pensão Dona Berta foi para receber das mãos do meu então professor de português um conjunto de livros, enviados de Portugal por um irmão que já lá se encontrava. Penso me lembrar ainda da hesitação e algum medo de ser daí corrido com alguma reprimenda. Por isso ter gravado a sensação de alívio e particular satisfação por ter sido bem acolhido e sem qualquer pressão para dali sair. A segunda, o que chamou minha atenção para o que teria de ser um espírito singular da casa, porque um irmão regressado de férias já lá se tinha alojado. A minha dificuldade era de perceber como é que uma casa para cooperantes, isso achava eu, ser a Pensão Dona Berta, poder acolher locais. Ou seja, por esse andar, qualquer dia, eu próprio lá poderia ficar alojado. Tal ocasião nunca se proporcionaria, mas haveria de regressar muitas vezes à pensão, a ponto de encontrar e descobrir com maior clareza a personalidade da Dona Berta. De tal forma que, quando em 2006, encarregado de preparar a cimeira da CPLP em Bissau, não tive dúvidas em escolhê-la como uma das personalidades guineenses, a par de Vasco Cabral, que melhor personificam a identidade e convivência lusófona do nosso país. Propus e foi então aceite a ideia de apoiar a Pensão Dona Berta com pequenas obras de manutenção que serviram sobretudo para lavar o rosto à casa. Não deu para se vestir de gala e substituir algumas peças de mobiliário. Aqui, Dona Berta volta a ser especial. Aliás, eu acho que ela nunca compreendeu bem de onde vinha essa ideia de agora e de repente quererem modificar coisas em sua casa, pelo que alternava o seu acolhimento entre deixar os empregados tratar de tudo ou garantir que nada era particularmente alterado da sua ordem normal. O livro, esse, acompanha a personagem e, com discursos simples e diretos, faz perfilar testemunhas de gente que reconhece o privilégio que é conhecer, conviver ou simplesmente aprender com Dona Berta, de Bissau. O seu humanismo, o seu caráter brando, apesar de resoluto, e a sua forma simples de querer saber estar entre gente de bem. No momento em que tudo é de importância, fazendo respeito à Guiné, a Dona Berta e este seu exemplo de vida devia ser uma referência para todos. Oxalá todos assim o queiram e o entendam. Essa foi a Dona Berta que eu conheci, a quem tive o privilégio de levar e ter de apresentar cada hóspede durante os meus 2 anos de Caritas. Como disse antes, estes eram da família e então a recepção era sempre pessoal e intimista. De onde vinha? Quem era?
e o resto da família o que gostava, o que não gostava, e de Bissau. E lá vinha depois também a sua memória, sobre as suas terras, sobre as suas gentes, sobre a vida em geral, sempre de forma pura e sem calculismos. Lembro-me agora de uma senhora americana, a Rebecca, representante da CRS, Catholic Relief Service, a congênere da Caritas guineense, mas na versão americana, que ficou tão encantada com a Dona Berta, que já era a mamã Dona Berta. Passou a ser lá o seu local de alojamento e refeições, e que mesmo do Ghana chamava regularmente para saber se ela ia bem. Pequenas coisas, pequenos nadas que preencheram a vida de Dona Berta e da sua pensão de Bissau. E que nesta ocasião, em que as netas e os netos decidem a homenagear, lamento profundamente que o filhinho de Barros não esteja cá para dizer muito melhor. Que o Geraldo Martins, meu colega em Dakar, possa nem saber desta homenagem. Que o Federico Silva, da representação de Portugal nas Nações Unidas, esteja a amaldiçoar-se por tão distante. Mas sobretudo que eu, após tanta promessa e muitos a mim próprio, esteja ausente. Mas não é por isso que deixam de saber da minha estima e admiração por esta mulher que se fez mãe, amiga, protetora, conselheira, educadora, assistente e muito mais. De muita gente que ao tratá-la por Nossa Dona Berta de Bissau, sabem que estão a receber muito mais do que tudo o que poderiam dar. É por isso que, sem pretender colmatar essa falta irreparável, faço-me presente por este breve testemunho e pela presença da minha família, mulher e filho, e pelos amigos que informei desta singela efeméride. Obrigado, Dona Berta. Obrigado, Mónica. Obrigado, José Cílio. Obrigado a CPLP. Obrigado a todos.